do Senhor Jesus. Esta paz que excede todo o entendimento seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, para a glória do nome de Jesus. Estamos de volta. Fizemos ontem o pedido. Se você gostou mais deste formato, deixa no comentário. E como a maioria das pessoas preferem este formato, voltamos para a nossa alegria, com a nossa leitura diária, lições CPAD. E é um prazer poder estar aqui trazendo este auxílio para os professores da escola dominical. A escola dominical é o berço dos grandes pregadores. Os melhores cooperadores são alunos da escola dominical. A escola dominical é a maior escola teológica do universo. Não tenha dúvida. E hoje falaremos sobre as qualificações morais do ministério. A lição tem por assunto o ministério da igreja. E nós aqui na leitura diária temos por tema as qualificações morais do ministério. O nosso texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 7. 1 Timóteo 3, 2 a 7. Ou 1 Timóteo, como quiser. Inclusive, deixa no comentário aí qual é o certo. 1 Timóteo, 1 Timóteo. Coloca aí, por favor. Versículo de número 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Bispo. A palavra bispo, em algumas traduções, aparece ancião. Quer dizer, uma pessoa de mais idade, uma pessoa de mais experiência, uma pessoa conselheira, mas também traz a ideia de um presbítero, tá? Traz a ideia de um supervisor. Eu conheço denominações evangélicas, muito respeitáveis e respeitadoras, do evangelho, da Bíblia, da sã doutrina e dos costumes, que o bispo é um supervisor, é uma pessoa que dirige um campo, uma região, várias congregações, várias igrejas. Então, o bispo deve ser irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que fala pouco, não está metida em confusão, tem o nome limpo na praça. Isso é muito interessante, Tem o nome limpo na praça. Marido de uma só mulher, aqui está uma situação polêmica, haja visto que o divórcio está entrando com força, com violência no ministério, Então, aqui fala que ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele é um homem que casou uma única vez. Tem que ser sóbrio, que é sóbrio. É o oposto, o antônimo de ébrio, Consciente. Consciente. Depois, prudente. Consciente, sóbrio, prudente são situações que aprendemos a ser. São subsídios disciplináveis da nossa vida, tá? Então veja aqui, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável. Respeitável, tá? Ele não pode se achar o lindão, Ele tem que ser uma pessoa respeitável. O respeitável, ele gera respeito. Respeito não é uma coisa que você pede, assim, me respeita, A gente até pede, mas o fato é que respeitável é a construção do respeito, ok? Hospitaleiro, falar de hospitalidade no século XXI é muitíssimo complicado. É muitíssimo complicado colocar uma pessoa dentro da casa da gente, É muitíssimo complicado, mas a Bíblia diz que tem que ser hospitaleiro, pessoa pronta para servir e apto para ensinar.
Esse ponto aqui é fundamental, é categórico, é fulminante. Apto para ensinar. É muito importante que o bispo tenha uma peculiaridade, uma intimidade com a Bíblia, a palavra de Deus. Seja uma pessoa que gosta de ler. Você gosta de ler? Então, nós temos aqui as qualidades no versículo 2. Versículo 3. Não deve ser apegado ao vinho. Não deve ser apegado ao vinho. São todos pontos muito polêmicos. Recentemente, eu conversava com uma pessoa e dizia, porque no país, não vou falar o nome do país, mas em tal país, os irmãos bebem, né? Os irmãos bebem vinho. Bem, eu respondi para ele, em alguns países, alguns estados dos Estados Unidos, fumar maconha também é liberado. Né? É liberado beber num país, é liberado usar drogas no outro país, é liberado matar no outro. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Diz aqui, ó, não deve ser apegado ao vinho. Uma vez eu visitei aquele AA, Associação dos Alcoólatras Anônimos, Alcoólicos Anônimos, e tinha uma plaquinha lá assim, se você puder evitar a primeira dose, você evitará todas as outras doses, tá bom? Quem já teve alguém ébrio, alguém viciado no álcool na família, deve entender o quão bom é evitar. Nem violento, a gente é até estranho para a gente, na nossa reflexão, falar de um bispo, um homem de Deus, uma autoridade na igreja, uma pessoa violenta que agride a esposa, agride os filhos, né? É muito complicado, não é verdade? Mas aqui a Bíblia é clara. Sim, amável, tá? A gente, tal qual o respeito, respeitável, né? Amável, a gente não deve exigir ser amado, mas a gente deve ser amável. O amável é aquela pessoa que gera o amor. Pacífico, Jesus falou no Sermão da Montanha que bem-aventurados pacificadores, tá? Uma pessoa pacífica, tranquila. Não vamos confundir ser pacífico com ser lerdo, com ser abestalhado, abobalhado. Pacífico e não apegado ao dinheiro. Observa que são todos pontos muito polêmicos. Recentemente eu ouvia uma pregação e o ministrante perguntava a um dos líderes da igreja: se tirassem o seu salário, você continuaria cooperando do mesmo jeito? Fica aí essa pergunta. Se tirassem a sua prebenda, seu dinheiro que você ganha todo mês, você continuaria com o mesmo afinco, dirigindo a igreja, pastoreando do mesmo jeito? Bem, pontos polêmicos. Versículo de número 4. Ele deve governar bem sua própria família. Aqui está um erro grande na vida de muitos bispos, ministros. Eles cuidam de tudo, menos da própria família. Eles querem colocar o mundo na arca e deixar os filhos do lado de fora. Bem ao oposto do que Noé fez. Noé não conseguiu colocar o mundo dentro da arca, mas conseguiu colocar sua família dentro da arca. Tendo filhos sujeitos a ele, são todas questões que devem ser observadas afinco. Filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Eu já vi ministérios sendo destruídos por causa dos maus exemplos dos filhos. Você se lembra de Rofini e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli? Pois é, nós temos exemplos bíblicos e extras bíblicos, tá bom? Bem, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Então, a igreja começa em casa. É um dos temas que eu mais abordo nas palestras de casais onde vou, nos cultos de família onde ministro, nas reuniões onde prego de liderança.
os cursos que dou de liderança, eu sempre falo, sempre ensino que isso deve ser lembrado. A liderança começa dentro de casa. O culto começa dentro de casa. Versículo 6. Não pode ser recém-convertido. Por quê? Porque as pessoas sabem que o ministério tem ataques em todas as áreas. Os ataques a quem está no ministério talvez são mais covardes, são mais cruéis do que no mundo corporativo. Porque no mundo corporativo envolve sentimentos humanos, somente sentimentos humanos, né? Mas no mundo espiritual envolve sentimentos humanos, espirituais. Irmãos, em muitos casos existe um egoísmo inexplicável. A pessoa não vai ganhar nada com isso. Então, se não houver uma maturidade, inclusive eu vejo aqui a seguinte observação, vejam bem, ó, não pode ser, versículo 6, não pode ser recém-convertido. Claro, se é um ancião, ele tem que ter experiência. Ele tem que ser uma pessoa experiente, experimentado. Diga-se de passagem que falar é fácil, viver é um desafio. Então, eu acho até meio que engraçado, vou usar essa frase aqui, me corrijam, por favor, no comentário. Não pode ser recém-convertido, não pode ser neófito. Uma pessoa que está chegando agora, tem pouca experiência, né? Nós estamos falando do bispo, nós estamos falando do ancião, de um presbítero da igreja, uma pessoa que é experimentada. Pois bem, ainda no versículo 6, para que não se ensoberbeça. Olha, o poder é mau? Eu vou mudar a pergunta. O dinheiro é mau? Ó, o dinheiro é o caminho mais rápido para o poder. Outra observação importante. O poder e o dinheiro são amorais. Em si, não são ruins e não são bons. Não são maus e não são bons. Depende de quem o tem. Depende da pessoa que o recebeu. Uma pessoa neófita, quando recebe poder, ele permite que o poder o embriague. E ele sai pisando em todo mundo, desfazendo de tudo, esbofeteando quem lhe estendeu a mão quando não tinha o poder. Não é interessante isso? Então, o poder embriaga o fraco. Isso é uma questão de caráter. A gente não vai estender aqui por causa do tempo do vídeo, não ficar longo demais, mas é uma questão de caráter, tá bom? Ó, não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Sabe que diabo, só existe um diabo. Os outros são demônios. Satanás é o diabo. Os outros são demônios. Mas veja bem, qual é a condenação que caiu o diabo? Orgulho. 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 Tá certo? Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Versículo 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora. Pronto. Pronto. Falei ontem de pessoas que compram e não pagam, prometem e não fazem, são dúbias, têm duas palavras, duas caras, são pessoas que são hipócritas, tais quais os fariseus do tempo de Jesus. Hipocrisia vem de hipócritos, aquela máscara do teatro grego, a tragédia e a comédia. A máscara feita de cera. Daí a palavra sincero, que é o antônimo de hipócrita, o contrário de hipócrita, é sem cera, sem máscara, né? Com a cara limpa, transparência, sem cera. E por fim, não caia em descrédito nem na cilada do diabo, trazendo escândalo para a igreja, né? Então ficou aí a nossa palavra de reflexão hoje. Eu sou o pastor Claudinei. Se você chegou até aqui, gratidão, 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 gratidão. Se você gostou, deixa no comentário, tá? Se alguma coisa pode ser melhorada e você pode nos ajudar, deixa no comentário. Deus é contigo, vitória de Deus para a sua vida, no nome de
Jesus.